I go to heal my heart and drown my woe. Rain may fall and wind may blow, but there shall be many miles to go. A taverna tá sempre aberta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Última Poção, o seu papo de taverna semanal sobre videogames. Eu sou o Paquito, Berserker Capixaba, e se juntando comigo aqui na taverna está a nossa amiga Cake Schmidt. Fala, ouvintes do Última Poção. Eu pensei pra caralho agora. O caos tá tão grande que ela esqueceu o podcast que ela tá. Esqueceu o podcast. Ela participa de tantos programas que esquece até Olha, aqui, me né? defendendo é porque o brainstorm aqui, ó, o toró de ideias foi muito intenso, então, assim, sabe? Eu fiquei meio bugada. Mas, bom, pra começar, né, vamos tomar o nosso chazinho de camomila, ficar calminhos pra poder largar o hate aqui nesses jogos que falaremos hoje. Ou não, né? Depende. E nesse clima de ódio e destruição que eu sempre aprovo, se junta à mesa o alquimista da edição, Eric. Fala, galera, vou dizer pra vocês aqui, esse podcast seria perfeito se não fosse um membro aí, que eu não vou falar. E nesse clima terrível que vai se formando, se junta à mesa o monge Paulo Nagahara. Tá bom, então, eu saio e faço meu podcast sozinho. I will remember you. Bom, no programa de hoje, a gente vai fazer uma coisinha um pouco diferente. Vocês estão acostumados a escutar a gente falando bem de jogos, falando do que a gente gosta. Hoje a gente vai abraçar o ódio, vai abraçar o caos, a discórdia e vai falar mal de jogo. Vai falar de coisas que a gente não gostou, de jogo que a gente jogou. E vamos destilar muito ódio gratuito aqui. Então se você tá afim de se estressar com a gente, de alimentar um pouco a sua raiva por jogo merda, cola com a gente aí e vambora. Bom, galera, só dando um contexto rápido do que vai ser a conversa hoje, né? Todos nós adoramos jogar videogame, é o nosso hobby, a nossa paixão, é o que a gente vive pra fazer em alguns casos. Só que tem sempre aquele aspecto de um jogo que enche o nosso saco. Vou dar um exemplo aqui rápido, mas só pra dar contexto, eu não vou falar dele. A série Persona, a partir do 3. Tem aquele sistema de calendário chato pra caramba que não deixa você jogar o jogo no seu ritmo. Meio que força você a jogar o jogo no ritmo dele. Eu, Paquito, não gosto dessa mecânica, acho um saco. Mas a ideia é mais ou menos essa. A gente vai pegar um jogo que a gente até gosta, mas que tem alguma característica mecânica, narrativa, enfim, que a gente detesta com toda a força naquele jogo. Então, para começar o nosso papo aqui, eu queria convidar o meu amigo alquimista Eric. Qual jogo você trouxe aí pra mesa? Então, galera, é meio surpreendente o jogo que eu vou trazer, porque ele vem de uma... acho que pode se chamar de série, apesar de ser um spin-off, que é um jogo conhecido aí, muito querido por poucos, que se chama Final Fantasy Tactics Advance. Mamma mia! Eu ia falar boy. mal do Final Fantasy Tactics nesse programa. Explicando um pouco melhor o jogo antes de começar a dizer o que faz esse jogo ser tão ruim. Acho que quem já jogou o de PlayStation 1 já sabe do que eu tô falando, mas o Final Fantasy Tactics Advance, ele é um spin-off de um jogo que já é um spin-off, que é o Final Fantasy Tactics do PlayStation 1, que basicamente ele tenta traduzir ali pro público do Game Boy o que seria a experiência ali do Final Fantasy Tactics, né? Então, que é sem muito aquela trama política e muito mais parecido com o Final Fantasy mais clássico, que ele é muito puxado ali pra fantasia, né? A diferença é que já começa ali que o Final Fantasy Tactics Advance é um Isekai, diferente do Final Fantasy Tactics original, né? Então, basicamente, ali o protagonista, ele começa ali no mundo, entre muitas aspas, real, tem até uma briga bem maneira ali de bola de neve, e logo mais o seu personagem cai ali nesse mundo mágico de Ivalice, que é uma Ivalice muito diferente da de PlayStation 1. Mas até aí tá tudo show de bola.
Esse jogo ele traz muitas coisas legais que também não tem no Final Fantasy Tactics de PlayStation 1. Logo de começo, você consegue não só ter humanos na sua party, né? Você já consegue ter, tipo, vários, tipo, raças ali de humanoides junto com você. O Bangá, né? Que é o meio lagarto ali, é um dos primeiros que aparece. E aquele mundo é muito recheado a fantasia muito mais high fantasy do que como é no Final Fantasy Tactics, o que é muito maneiro. Tipo, tem raças que tem mais pretensão a um tipo de classe do que outras, né? O que é muito legal também. Mas, vocês já viram, né? O foco desse episódio não é falar bem de um jogo, e sim dizer os apesares de algo. E apesar de ser um jogo muito legal, esse jogo traz uma mecânica que eu não consigo ver sentido no porquê que ela existe. Acho que os membros aqui que jogaram esse jogo já sabem o que é, né? A porra do juiz. Exatamente. Maldito. A merda do juiz, cara. Por quê? Eu não consigo entender o porquê que isso foi adicionado ao jogo. Tipo, não faz sentido, ele não se encaixa na temática. Na verdade, se encaixa sim, porque nesse mundo de isekaiizado, o governante desse mundo é um tirano, né? Um cara que entrou nesse mundo, se tornou um tirano, colocando regras absurdas e tudo mais. O que meio que no original também era meio assim. Só que eles quiseram traduzir isso pra mecânica e fizeram algo tão merda, mas tão merda. E explicando assim mais ou menos o porquê que isso é tão ruim. O juiz no jogo, ele quebra toda a sua imersão no meio do combate, fazendo a cada batalha você ter que trocar a tua estratégia completamente por conta de coisas extremamente aleatórias. Então, explicando aqui. Se você começa a batalha num dia 1... agora tá proibido usar magia de fogo. Se você usar magia de fogo, você leva um cartão amarelo. Se você fizer 2 vezes isso, ou se você já tem um cartão, você leva um cartão vermelho. E com o cartão vermelho, seu personagem é preso e você tem que gastar ouro pra tirar ele da prisão. O que não faz sentido nenhum em jogo nesse escopo, nesse estilo. Tipo, não só isso, mas as regras ali nesse sistema foram muito mal aplicadas. A ponto de que, assim, às vezes até era meio obtuso você sequer saber o que estava sendo proibido naquele dia. Você tem que ficar abrindo menus e submenus para saber o que foi proibido. O que acontecia muito comigo quando eu jogava, não sei se é o caso do Paquito aí que também jogou, era que eu só ia jogando na moral, levava um cartão amarelo, ok, não pode fazer isso. E parava ali, sabe? Só que essa mecânica, ela acaba evoluindo num nível que tu entra em soft locks, porque sua party toda tá presa e você não tem mais dinheiro para resgatar, que basicamente tipo, quebra toda a progressão do jogo. Então, tem um jogo ali no Final Fantasy Tactics Advance que seria um jogaço, mas por conta dessa mecânica, esse personagem, isso tudo aí, pra mim, estragou completamente. O Final Fantasy Tactics Advance, apesar de amar muito o primeiro, e apesar do jogo, a princípio, ter me comprado muito fácil, essa mecânica me afastou, cara. E pra mim, não tem como. Já tentei várias vezes, não tem como. Isso é o suficiente pra me afastar, sabe? Assim, não desce, porque também você tem uma quebra muito grande. E você vem do Final Fantasy Tactics, que é um jogo extremamente adulto, pra essa estética de jogo bem mais infantiloide. E eu tô falando assim, pra ofender mesmo, é infantiloide esse jogo é idiota. Porque a Ivalice que tá ali é uma Ivalice de fantasia, sabe? Parece que as ações que você tem no lore não tem tanta consequência assim. Esse juiz... cara, esse juiz, ele é a personificação dentro do jogo da preguiça dos desenvolvedores de balancear os encontros. Que é isso que me soa. Porque tinha esse problema no Final Fantasy Tactics original, problema entre aspas, né? Que 90% dos objetivos dos mapas eram mate todo mundo. Um ou outro mapa que não era assim. O Eric deve lembrar também, né? Sim, não, a maioria era isso. E era uma das principais reclamações do jogo. Reclamação, ao meu ver, justa, porque tinha um pouco da variedade da coisa. Aí chega no Final Fantasy Tactics Advance, além de ter essa quebra no tom da narrativa, você colocar essa figura ali pra forçar o jogador a pensar em estratégias diferentes, mas dessa maneira tosca, porque o objetivo, no fim das contas, é qual? Vença todo mundo. É sempre esse. Deram até essa simplificada também. E bota esse juiz escroto enchendo o saco ali.
por mais que caiba dentro da lore, você tá num livro de histórias, num livro fantástico, então meio que explica o porquê desse juiz ser basicamente onipresente, estar em todos os combates. Só que tem que ter uma separação, ao meu ver, do o quão bem isso faz pra gameplay do jogo. Lore-wise, por assim dizer, dentro da história, faz sentido você ter um juiz ali. Agora, vai ser divertido jogar com esse tipo de regra? Não! Ao meu ver, pelo menos. Não é divertido. Tanto que eu dropei. Cara, e tinha outras formas que eles podiam fazer pra representar essa questão, se for só pela lore, né? De que tem um tirano governando naquele lugar. Daria pra colocar, tipo, nos rumores da taverna que você ouve, nas próprias missões ali, no subplot da história, dizer isso. Ah, não, tem esse tirano governando aqui. Agora, cara, isso é tipo assim, porque não faz sentido. Ah, por exemplo, aqui, tô aqui, supondo que tá eu e Paquito aqui no mundo do Tactic Advance. Eu vou puxar a briga aqui com o Paquito agora. Do nada, surge um ser ali mágico pra mediar essa briga entre a gente e falar, não, ó, você só pode fazer isso e isso. Cara, quebra muito, quebra demais. E principalmente se você tá acostumado com aquela história muito bem escrita do Final Fantasy Tactics original. Acho que, de fato, como o Paquito bem representou, esse juiz ali, ele é a representação, ele não é uma coisa ruim, né? Apesar de eu ter trazido pra cá, ele na verdade é a representação de tudo de ruim que tem nesse jogo, só que trazido pra um personagem só. Porque não faz sentido, nada faz sentido, sabe? Mecanicamente, na parte da lore, na parte do fluxo da gameplay, cara, tudo... Dá pra jogar ainda o Final Fantasy Tactics Advance, mas, cara, é um calcanhar de Aquiles, assim... Não desce, sabe? Não desce. Ele seria um jogo muito melhor sem esse juiz aí. Até Seria me lembrei, muito melhor. parênteses aqui, vocês já assistiram aquele anime Medabots? Medabots, sim, Já, sim. já. Uhum. Cyberluta, vamos lá. Tinha o juizinho, Então, né? Aparecia do nada. Exato. Ele aparecia do nada em qualquer lugar. Bastava você anunciar que você ia fazer uma luta de Medabot e o juiz aparecia do mais absoluto nada pra arbitrar a partida. O Tactics E é isso. basicamente isso no Advance. Talvez eles até se inspiraram nisso, cara. Só que aquilo não faz tanto sentido, que apesar do jogo ter essa estética mais infantil, o que pra mim em si não é um problema, assim, se eles, desde o começo eles trazem isso, né? Só que eles foram até demais pra esse ponto, sabe? Foram, tipo assim, o jogo se tornou outra coisa. Se fosse pra fazer isso, criar outra história com outros personagens, não chamava de Final Fantasy Tactics, sabe? Mas É, esses até porque objetivos, o- eles são opcionais ou eles são obrigatórios em cada batalha? Não, o juiz, ele tá sempre lá. Se você não faz o que o juiz manda, você se ferra. Em batalha principal, em batalha secundária, em batalha de chefe ele tá lá. Ele tá em toda a batalha. Nossa, que paia. Mas se fosse pelo menos algo aí- opcional, né? Que, se você cumpre o que ele fala, você ganha mais XP. Aí beleza. Não. Pelo contrário, você é punido se você não cumpre a regra. E é punido severamente, cara. Imagina, tu perde um personagem quase que fixo da sua party, como se ele tivesse morrido, porque você, sei lá, usou uma poção de cura que não podia, tá ligado? Naquele dia não podia. E aí tu tem que gastar, tipo, um ouro que você podia estar comprando equipamento pra indo tirar esse personagem de lá. E, cara, já aconteceu comigo de eu ficar sem dinheiro pra te libertar um personagem. Porra, a próxima luta seria luta de boss. Caralho, vai ter eu que andar pra lá e pra cá pra conseguir ouro, pra tirar o filho da puta da prisão, pra aí sim avançar na história. Tipo, tudo quebra. Seria tudo muito melhor sem esse sistema. Não tem nada assim que dá pra redimir, sabe? Não tem. A sequência tem o juiz? Eu não joguei. Tem. Tem também? Tem. Putz. Aham, eles não tiraram essa merda. Assim, é interessante mencionar que esse jogo não teve a participação do Matsuno, que é o nome, o carro-chefe da série Final Fantasy Tactics, né? Ele estava ocupado na época trabalhando no Vagrant Story e meio que dá pra ver o que deu nessa loucura aí de tirar o cara. Eu acho, sem sacanagem, eu acho que o jogo não apanharia tanto se não tivesse o nome Final Fantasy Tactics. Se fosse Com um jogo certeza, se fosse tático outra com coisa, outro é. nome, eu acho que não precisaria nem mudar as mecânicas. Eu acho que a mecânica ela é mais ofensiva por causa do jogo que veio antes, que não tinha essa palhaçada. Pode crer. Cara, o pior, assim, eu concordo com isso, dizendo aqui, mas eu lembro que eu comecei pelo Tactics Advance e isso já me estressou, mesmo sem conhecer o Final Fantasy original. E muita gente falava, nossa, Final Fantasy Tactics é muito foda. Eu falava, porra, aquele jogo merda, com aquela mecânica merda lá. E só depois que eu fui entender que tinha um no PlayStation 1 que era totalmente diferente. Então, apesar de, assim, faz sentido, certamente ele seria menos pior
se não fosse o Final Fantasy, se não tivesse o original pra se representar um jogo bom, né, pra criar essa sombra nele, mas eu acho que ele não deixaria de ser um jogo ruim, porque é uma mecânica ruim independente, sabe? Infelizmente ele tem esse problema aí, que ainda bem é o único problema do jogo, mas é o problema mais crasso do jogo, né? Bom, vamos continuar destilando o nosso ódio aqui. Eu quero saber agora do nosso amigo Monge Paulo. Qual jogo você trouxe aí pra mesa, amigo? Uma boa indicação aqui, Paquito, que eu até quero pegar o gancho aí que o Eric começou, falando de Final Fantasy, e vou trazer aqui também para o título mais recente da franquia, né, que é o Final Fantasy XVI. É um título aí bem polêmico, né, por si só, né, por ele trazer uma história muito mais adulta, muito mais complexa do que os Final Fantasies anteriores, e ele também trouxe uma mudança no sistema de combates, né. Final Fantasy era muito conhecido por batalhas em turno, ATB, você se movimentar livremente pelo mapa, e só que no 16 mudaram isso completamente, trazendo um esquema de batalha completamente baseado em ação. Eu particularmente gosto muito de jogos de ação, mas ele não se encaixou muito bem no Final Fantasy XVI. Por quê? Ele é um jogo muito longo. Bom, Final Fantasy, todos costumam ser longos, né? Eles têm, especialmente o 16, tem todo esse plot envolvendo guerras entre reinos, traições, monstros gigantes, enfim. É uma história que se desenrola durante um mundo inteiro, né? Você explora ali diversos continentes, e esse combate acaba cansando um pouco. O combate dele foi desenvolvido pelo Ryota Suzuki, é o mesmo cara que fez os combates do Devil May Cry 5. É um combate realmente muito estiloso, né? Muito rápido, muito responsivo, mas que ele não conversa muito bem com a questão do jogo. Por quê? Como ele tem essa história longa e o combate ele exige que você tenha reflexos rápidos e esteja sempre ali fazendo combos e alternando entre magias ou posições ou modos de batalha diferentes. Então, numa sessão de jogo mais comprida, você acaba cansando fisicamente mesmo, porque é um combate que ele é bem exige bastante, né, do jogador. E você ainda precisa prestar atenção na história e nos personagens. Então é pesado você jogar ele. O meu maior problema com o combate desse jogo é que os bosses, principalmente, são muito esponjas de dano. Isso é que é tenso. Eles demoram muito pra morrer. Os combos, apesar de serem extensos, serem estilosos, cara, Final Fantasy XVI é complicado. Quanto mais você pensa nele, pior ele vai ficando. Não sei se foi isso com você, Paulo. Sim. Quanto mais você cava ali, sai uma minhoca diferente, um problema diferente. Mas é muito disso que você falou, né? Ele tem um problema com conteúdo pós-jogo, né? Basicamente não há conteúdo fora da história. O conteúdo adicional dele é bem escasso. O que existe de atividades paralelas é basicamente você caçar esses monstros que são esponjas de dano, exatamente como o Paquito falou. Tem uns dragões que você caça, tem alguns monstros raros, e todos eles são nessa pegada. Um monstro aparece num determinado lugar, e você vai lá, bate nele, esquiva, bate nele, usa poção, Qual é a chama recompensa magia. disso, de você? O que você, tipo assim, você vai lá caçar um monstro e tal, mas aí você vai ganhar alguma coisa que realmente vale a pena pra isso, além da platina do jogo? Você ganha basicamente gil, né, o dinheiro, e materiais de crafting, né, que tem... O jogo, ele tem uma pequena mecânica lá de crafting, né, que você consegue levar os materiais pra um ferreiro e ele forja um equipamento novo. E aí que mora também um segundo problema do Final Fantasy, que é o equipamento. Putz, Como o Final Fantasy se tornou um jogo de ação, o equipamento já não faz tanta diferença, né? Então eles praticamente largaram mão da parte de RPG. Por mais que você tenha espadas, armaduras diferentes,
O que muda é basicamente o dano que ela causa. Então você tem, por exemplo, as suas armas elas têm 2 tipos de dano, que seria o dano físico e um dano de estamina, né? Que é pra quebrar a postura do inimigo e você dá um golpe fatal nele. Esses dois tipos de dano são iguais em todas as armas que você pega. Então, por exemplo, na sua espada inicial você tem 100 de ataque e 100 de dano de estamina. Aí você encontra a espada de ferro mais 1, que tem 150 de dano e 150 de estamina. Então, basicamente, todas as armas que você encontra, 30 minutos depois você vai achar uma versão melhor, assim, no meio da rua. Então vocês estão falando pra mim que o Final Fantasy XVI é o Skyrim dos Final Fantasy? Basicamente. Basicamente. A diferença é que esse cara é melhor, né? Skyrim é bom. A diferença é que no Skyrim... Não acredito que eu vou defender Skyrim, mas enfim. A diferença é que no Skyrim, o desenvolvedor fez um mundo que ele quer que você explore. O Final Fantasy XVI, o Yoshi-P, que pra quem não conhece aí é o principal nome por trás do Final Fantasy XIV, que deveria ter ficado lá, se arrombado, mas ele fez um mundo com a seguinte intenção: todo mundo tem que ver tudo. Então não tem conteúdo escondido, não tem item que você vai explorar pro canto, você vai achar um item fodão escondido. Tanto que o Paulo pode até me confirmar isso. Se você parar pra explorar um mundo que não é um mundo tão populoso igual do Skyrim, por exemplo. Você achou um baú no meio do nada ali que você explorou um longeão. Tem 20 Gil no baú. É ou não é, Paulo? É pior. Você vai lá na PQP, faz o caminho completamente oposto ao que você precisa ir, abre a porra do baú e tem 1 Gil. 1 Gil, é pior. 1 Gil. E assim, cara, é doido. É doido que isso de fato, esse tipo de coisa é muito comum em jogos de ação mundo aberto. Só que, tipo assim, eu até zoei ali com o Skyrim, né? Porque o Skyrim, ele é um pouco assim também. Tipo assim, tu vai pra uma dungeon nova agora, e tua recompensa é, tipo, ouro e a mesma espada que tu tinha antes, só que agora uma versão melhorada. Cara, ok, só que em Skyrim isso funciona porque a exploração em si é interessante o suficiente pra isso, né? Então, como vocês falaram, se a exploração em si não é a própria recompensa, você trazer essas mecânicas que são características comuns de jogos de ação pra esse tipo de jogo, só vai ser maléfico, sabe? Então, acho que eu olhando aqui de fora, né, eu nunca joguei esse jogo, primeira vez eu sabendo alguma coisa de Final Fantasy XVI, eu entendo que é mais ou menos isso, né? É uma galera que vem desse lado mais clássico de JRPG, tentando trazer esse jogo para um jogo action que era o que tava mais forte nessa época, eu imagino, né? E aí, só que, tipo assim, não é bem essas mecânicas que fazem os jogos action serem bons. Inclusive, até nos jogos action elas são ruins. Só que trazer essas mecânicas que são ruins do jogo action só piora o jogo, sabe? porque Sim, tipo, sim, o Final Fantasy... O Paulo mencionou do combate de ação. Ele, na verdade, o jogo que abraçou mesmo o combate de ação na série foi o Final Fantasy XV. O 16 meio que ampliou. Só que o Final Fantasy XV, ele tinha um outro problema que me afasta dele, né, complementando aqui, que são as DLCs de história. Isso é uma merda lá. Só que assim, o combate, apesar de não ser grande coisa, ele não é pretencioso igual o combate do 16, sabe? O combate do 16, ele tem muito estilo, mas ele, no fim das contas, não tem substância quase nenhuma. Porque você não faz uma build, você tem acesso a tudo, salvo engano. Né, Paulo? Me confirma isso? Sim, você não... É como os equipamentos têm os status iguais, né? Não tem como você fazer uma build. O que tem são os poderes, né, dos Icons, que são as summons que você pega, que cada uma ela te dá um poder elemental diferente, né? Fogo, gelo, terra. Aí isso muda um pouco os seus combos. Mas o seu combo básico é sempre o mesmo, né? Tem lá o elemento de fogo, que é o principal do Clive, que isso é uma constante durante todo o jogo. E até puxando o paralelo com o Devil May Cry 5, isso funciona porque o Devil May Cry é um jogo, ele é dividido em missões, né? Elas são mais ou menos curtas, e você tem armas diferentes, né? Cada uma com seu combo, cada uma com suas características próprias.
E aqui não. É um jogo de 70 horas que você faz basicamente a mesma coisa do começo ao fim. E tem o maior agravante desse jogo pra mim, que não tem no 15. Eu tô fazendo essa comparação de 15 e 16 o tempo inteiro, audiência, porque são os dois Final Fantasy que abraçaram o estilo de ação. Mas esse jogo tem um grande problema também, que você joga com o Clive sozinho, o tempo inteiro praticamente. E apesar do Clive ser um personagem muito legal, ele não vai ter o nível de interação que o Noctis tem com o grupo dele lá no 15, por exemplo. Que não são personagens que, meu Deus, que personagens maravilhosos, mas eles têm uma química legal entre si. Você não tem isso aqui no 16. E a história do 16, como o Paulo mencionou, ela é uma história mais adulta? Ela é uma história mais adulta. Só que ela é uma história adulta feita por uma pessoa que tem uma mentalidade de um adolescente de 15 anos. E não tô falando do Nomura dessa vez, por incrível que pareça. Mas Eu já ia mencionar ele. o Yoshi-P, cara, assim, o que tem de adulto na história do Final Fantasy XVI? Além dos temas. Palavrão pra caralho. Fuck a cada 5 minutos, velho. Tem uma cena... É verdade. Tem uma cena específica que me irrita nesse jogo. Porque qual que é o plot básico da coisa? Cada personagem importante pra história é o avatar de um dos summons icônicos da série. Então você tem o avatar do Ifrit, que é o Clive, da Fênix, do Bahamut e tal. Essas batalhas de kaiju, inclusive, que tem no jogo, elas são visualmente muito bonitas. Zero substância, mas visualmente muito bonitas. Só que a forma de adultizar a história que o Yoshi-P achou foi botar um fuck a cada 5 minutos, mano. Tem uma cena de um personagem importante que o Clive tá tentando salvar e que ele não consegue salvar o personagem. Em que a melhor coisa que você poderia fazer naquele momento era ficar em silêncio. O Clive mete um fuck logo depois que o personagem morre. Uns 2, 3 fuck, logo depois que o personagem morre. Caralho. A vilã, no meio da luta, mandando uns 3, 4 fuck seguidos. O cachorro bate nela. O Paulo não me deixa mentir, porque ele jogou esse negócio até o final. É ridículo. Bem, é o mamãe quero ser adulto. É basicamente isso. Em resumo, querendo ser adulto demais e acaba sempre caindo no pré-adolescente que se acha adulto, né, cara? Exatamente. Você quer um exemplo de um Final Fantasy? Eu não sou como os outros Final Fantasy, mãe. Só não é mais adulto porque não tem nudismo. Eu acho que isso é muito curioso, porque assim, eu não sei se vocês sabiam disso, mas a história de Destiny 1 tinha uma história muito boa. Só que ela foi cortada. Marca no bingo da Cake aí, galera. Falou de Marca Destiny. no bingo Marca aí. no bingo. Mas ela foi uma história cortada, porque era uma história muito complexa. E se você tem uma história muito complexa, você não tem tanto público pra ela. Porque as pessoas, elas não querem história complexa, a maioria das pessoas não querem só jogar videogames, né? Cérebro lisinho, jogar videogame, só. Então, a questão é do público. Então, o que acontece? Pelo menos o que aconteceu comigo? Quando eu percebi que a história de Destiny 2 não estava mais me agradando, é porque eu não era mais o público. Então, quando eu percebo que é um jogo que eu gosto, uma série que eu gosto, não tá mais me agradando, tipo Pokémon, é porque eu não sou mais o público. E eles querem angariar mais pessoas. Então, assim, eles acabam testando isso, né? Lançando coisas assim, para ver o que dá mais appeal, né? O que vende mais. Então, vende mais se eu lançar esse jogo com mecânicas action, né? Porque é o que a galera quer. A galera não quer um jogo parado, né? A gente tem até uma questão de que as pessoas ficam muito em rede social, TikTok, vídeo rápido, não assiste vídeo mais que 10 minutos no YouTube, porque as pessoas querem isso, querem coisa rápida, não quer uma coisa complexa para elas pensarem muito, entendeu? Não tô falando que quem não pensa, assim, é porque as pessoas querem coisas mais, assim, triviais, né? Então eu acho que a questão aí é quando a publicadora, ela tenta testar público para vender. E a Square, ela tem uma margem de lucro muito alta, cara. Eles, assim, é uma coisa escabrosa mesmo. Se o jogo pode ter vendido 6 milhões. Não, mas não vendeu bem, não. Não vendeu bem, vamos refazer isso aqui. E troca e fica trocando até uma hora acertar e vender, tipo, os 20 milhões que eles querem, sabe? Pro jogo se pagar e dar 3 vezes o lucro. Então, eu acho que isso vai muito da questão de público, cara. Quando é o que eu já tinha falado. Quando eu vejo que não tá me agradando certa coisa numa série que eu gosto, é porque eu não sou o público para aquilo que foi produzido ali.
Pode ser que uma outra, saia um outro jogo disso daí e que me agrade. Ah, então eu sou o público. Então, assim, acho que tem muito dessa questão também. Eu concordo com você em toda essa análise, mas no caso do Final Fantasy XVI só foi mal feito mesmo. Porque você tem Final esse jogo Fantasy... grita isso. Cara, você quer um exemplo na própria franquia? A franquia Final Fantasy, conforme a Kate falou, sempre foi uma franquia que experimentou muito. Isso aí não tem o que discutir. Mas se você volta, por exemplo, o Final Fantasy VI, na época do Super Nintendo, é uma história super adulta, cara, com temas super pesados. Não tem um palavrão naquele jogo. Não precisa, entendeu? Você consegue passar os temas, passar a mensagem, sem ficar com essa coisa edgy, começo dos anos 2000, de botar palavrão a cada 5 minutos. Zero necessidade disso. Pois é, o 7 também, ele é edgy pra caraca, assim, e não é desse jeito, tá ligado? Porque eu entendo também, tipo assim, aparentemente esse jogo aí foi feito pra galera mais pré-adolescente mesmo, porque, porra, é um jogo edgy mesmo e chama essa galera, porra, ainda mais considerando que é action, né? Mas o 7 já fazia isso e, pô, o Final Fantasy VII é o que o Final Fantasy VII é até hoje, né, cara? Então talvez esse jogo tentou ir pra esse lado realmente, mas pelo que vocês falaram aí, não só na história, mas as mecânicas em si não se conversaram muito bem e gerou no que gerou, né, cara? Tanto que não é um dos Final Fantasy mais conhecidos, né, cara? O 7 ele lançou em que ano? O original é 97. Então, olha o gap de anos que a gente tem do 7 pra agora. Sim, muda muito o Pode público. crer. Pois é. Vai ver o remake, crer, não, como é pode que crer. ficou, né? Não. Yoshipi Nomura. Nossa, Yoshipi Nomura, os dois triste, 80 nossa, por hora. é triste. Eu fui jogar o remake, assim, nossa, é agora, hein? Vou jogar o remake, assim. Falei, nossa, mas é... E eu não tinha jogado o original. Falei, nossa, mas é isso que a galera gosta? Aí, tipo, não é possível, cara. Aí eu fui jogar o original. Aí eu falei, tá, agora sim, agora eu entendi, sabe? Mas... Nossa, Pode crer, cara. dá pra tirar um O programa remake- só pra falar mal do remake. O remake é meio action também, né? É meio action e totalmente uma merda. Mas isso é papo pra outro programa. Vamos continuar destilando os ódios nos jogos desse programa. Vou aproveitar que a nossa amiga Kate já está no clima, já está devidamente puta da cara. E qual o jogo que você trouxe aí, Kate? Já vesti meu paletó do ódio aqui, então vamos lá. Bom, primeiramente, né, o meu ponto aqui da questão de não ter gostado é mais do sentido história, tá? Porque, já vou falar o jogo, é o Horizon Forbidden West, que seria o segundo jogo da franquia do Horizon Forbidden... Não é Forbidden, Horizon Zero Dawn, Zero né? Dawn. É o Zero Dawn. Horizon, aquele jogo de corrida lá, maneirão. Ah, esse de corrida é maravilhoso mesmo. Horizon, Mas- agenda de lançamento ruim. Mas Pode crer. mas a Microsoft, né? O Horizon, né? Do de carrinho, pelo amor de Deus, vai falar que, ai meu Deus, ela falou lá, tem que ser mulher, falou que era Horizon da Microsoft. Mas enfim, o Aquele Forbidden West. Horizon é brasileiro. É o de carrinho. Brasileiro. Indie. Horizon Chase. Horizon Chase. Um ótimo jogo também. Principalmente a DLC do Ayrton Senna. Temos Top Gear em casa. O 2 aí, que é o Horizon Forbidden West, que não me agradou. O primeiro, o Zero Dawn, me agradou sim. Eu gostei. Achei super legal. Gostei muito do fechamento que teve a história do primeiro. E aí o segundo, eu senti que ele foi muito mais pro lançamento do... foi final, acho que de PS4. Então ele foi nessa transição aí, PS4 e PS5. Então ele foi muito mais com essa questão de tipo, gráficos maravilhosos aqui. Jogue no PS5 que, olha essas cores, olha que coisa maravilhosa. Isso aqui. Eu realmente fiquei encantada. E beleza, vamos lá jogar o Horizon Forbidden West, porque eu gostei do primeiro. Só que, no momento que eu estava jogando, eu fui percebendo que a história não tinha um andamento muito legal, sabe? E aí chegou no momento ali da história que me perdeu totalmente. Falei, mas a motivação dela não era isso. Por que tá mudando totalmente aqui, né? Aí cai naquilo que a galera fica brincando, dissonância ludonarrativa, assim, né? Mas se você tá fazendo isso pelo bem, mas em contrapartida, isso aqui que você tá fazendo, sabe? Tipo, não faz muito sentido.
Então, chegou nesse ponto da história, eu não vou falar porque é 25 horas de jogo, tá? Que eu dropei o jogo. Então, então eu cheguei ali naquele momento, eu falei, não tá legal. E, meu, as batalhas com os robôs também, é aquela coisa maçante, aquela... Não, tem que atingir aqui pra derrubar o robô e fazer isso, fazer aquilo, trocar o arco e não sei o que. Eu falei, nossa, acho que não tô mais essa vibe, sabe? Eu acho que pra mim foi o bastante o primeiro jogo. E eu sinto que a Sony força muito com esse jogo, porque eu acho que a Sony, ela quer muito, demais que esse jogo seja o jogo principal dela, sabe? Assim, tipo, o jogo mascote dela. Então eu acho que ela fica, assim, muito em cima disso, desse jogo. E o The Last of Us, ela largou um pouquinho mão, né? Porque já tá ficando feio. Mas o Horizon, eu sinto que a Sony, ela força demais com esse jogo. E, infelizmente, a história do 2, ela despirocou muito, cara. Ela virou pra uma coisa totalmente diferente. Se tu quiser, tu pode falar com spoiler, eu só coloco o aviso aqui e marco quando acabar. Não, porque assim, eu acho que não fica legal o spoiler, sabe? Porque é uma coisa que eu acho que já era metade do jogo, sabe? Mas é mais, tipo... Igual era o terceiro jogo da trilogia do Tomb Raider lá, que ela destrói a cidade inteira. Ela quer salvar as pessoas, mas ela destrói uma cidade inteira. E mata um monte de gente. Então, assim, é mais ou menos isso, sabe? Pode crer. Matar milhões pra salvar bilhões, né? Tipo, as imagens Não, do pra salvar a Watchmen. relíquia e colocar lá no museu particular dela, né? Ela e o Nathan Drake são os maiores ladrões, assim. Os de, dois a de 80 por cultura. hora. É, exato, de cultura. Eles são ladrões de cultura, cara. Então, assim, no Horizon, eu fiquei muito... Eu senti muito porque eu gostava muito da história do primeiro. E isso estragou totalmente a série pra mim. Um dia, eu sempre falo isso, eu pretendo voltar e jogar como eu fiz no Red Dead Redemption 2. Um dia eu volto, jogo até o final. Não Porque, melhora assim, não, tá? embora... Joga não, Kate. Eu me arrisco a dizer que piora. Piora? Piora Mas, Conta um assim, pouco aí, porque- Paulo, da sua experiência também. Esse jogo eu infelizmente platinei ele. Olha lá. Odiou tanto que teve que platinar, Odiei né, tanto que tive que platinar, mas... Literalmente na força do ódio. na força do ódio. Que ele é um jogo que sofre do mal da sequência, né, Kate? Porque o que era legal do Horizon Zero Dawn era você descobrir o que aconteceu com aquele mundo. Tem a questão das fábricas abandonadas que você entrava, você ia além dos documentos, ia descobrindo o que aconteceu. No Forbidden West já não tem mais isso, né? Porque tudo já foi explicado. Então, você não tem mais essa descoberta. E aparece um inimigo que... Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Que vem do céu, né? Que Teoricamente. vem do céu. Que vem do céu. Aí desvirtua totalmente aquilo que o primeiro jogo já tava contando, sabe? Pô, agora eu tô E curioso, cara. ele cai numas contradições, assim, que você fala, minha nossa. E eu até conversei com 2 amigos que fecharam o jogo e falaram, mas no final ele dá uma explicada, tal, e não sei o quê. Aí eu fico pensando, cara, você barriga um jogo de 40 horas pra no final se explicar uma coisa, eu acho muito assim, sabe? Nada a ver. Mas em contrapartida do mal de sequências, eu só queria pontuar aqui que Death Stranding 2 é uma sequência boa. E que, assim, eu não tinha gostado muito do primeiro. Aproveita que o Lucas não tá aqui. Marca no Mas bingo aí o Kojima. Kojiminha. O 2, o Death Stranding 2, acho que por você já ter uma bagagem do primeiro, já conhecer o mundo do primeiro, fica muito mais, assim, fluido de você entender muita coisa daquele mundo do 2. Aí ele explica melhor, você entende melhor as coisas, aí você tá batendo palmas, assim, sabe? Eu não gostei do final do 2 não, viu, Kate? Não acredito. Não, pelo amor de Deus. Ele dá Briguem, 4 plot desgraçados, twists. briguem. Em 15 minutos ele dá 4 plot twists e volta pro tudo muito onde tava. rápido. Tudo É muito cinema, rápido. pô. É cinema, Não, é cinema. É cinema. É tipo filme do Tarantino, sabe? Você acha que é uma coisa, aí é outra, mas na verdade é outra. Aí no terceiro Mas na ato... verdade é igual o que era no começo. Ele vai dando a volta. Caraca! O terceiro ato é a mesma coisa que tava lá no primeiro ato, né? Que a gente achou Exato. que no segundo ato ia ser diferente.
Mas no Mas é caso do bem isso. Horizon, eu não acho nem que é mal de sequência. Eu acho que é mal. Memes à parte, é mal de sequência da Sony. O God of War Ragnarok também não é lá grandes coisas. Last of Us Ah, é verdade. Parte 2 é aquele pedaço de bosta imunda, nojenta. E por aí vai, né? O Ragnarok, nossa, eu achei. Olha, Fraco. eu achei fraquíssimo, fraquíssimo. Eu demorei até pra jogar ele. Eu joguei, acho que foi ano passado ele. Nossa, eu achei muito fraco, Falei, meu Deus, o primeiro eu tinha E gostado no tanto. caso do Horizon, é o que você explicou. A grande graça desse mundo era o mistério. Depois que explicou o mistério no primeiro, tinha que ter acabado ali. Acabou, não Exato, precisa exato. mais. Não acho que Simples. justificava ter uma sequência desse jogo. E Mas- agora vai ter um online, né? Tipo, what the fuck, né? Vai ter um Caguei online. pra isso aí. Eu só tenho uma dúvida aí sobre Horizon aí, só pra gente finalizar aqui. Esse inimigo que vem nada a ver, do nada ali do céu, se chama Necron? Ô, louco. Não entendi a piada. Qual é a Jogou referência? Não Final entendi a Fantasy referência. IX? Ah, Jogou Final não. Fantasy IX? Não, só, se não é, só vamos seguir. Eu joguei o começo do Final Fantasy IX, pra não falar que eu não joguei. Joga até o final que você vai entender essa piada. Mas é tipo isso, Eric. Tipo isso. Nossa, não, pode crer. Só uma dica aqui, ó. IA. E Aliens. Pode crer. E Aliens. E Ai, Aliens. meu Deus, gente, é tudo muito triste, cara. Mas Quem que vocês derretendo? Vocês falando do Final Fantasy XVI, o 16 é aquele que ele fala que ele vai destruir o caos lá também, que eu esqueci, Paradise, Não. alguma coisa. Esse é o Stranger of Paradise. Esse não, é sim. Tô falando ele e o 16. Que foi o que a mídia mais ficou falando, assim, de uma maneira pisando em ovos, porque não chegou a falar mal. Ah, é uma farofada boa, não sei o quê. Agora, pensa comigo se esse jogo fosse da Ubisoft. Nossa, uma bosta, e não sei o quê. Blá, blá, blá. Nossa, ia maiar o jogo. Não que eu acho que a Ubisoft não mereça. Merece. Mas eu acho que às vezes o poder do nome de franquia carrega, né? Mas, Mas o Final Fantasy o Stranger of Chaos- Paradise é bom, tá? É legal, cara. É legal. Nossa, não gostei não. Ele é um O Souls-likezinho negócio- divertido. A diferença dele pro 16 é que o Stranger of Paradise, ele abraça a galhofa. Pelo menos foi a interpretação que eu tive. Ele tá ali O pra 16. zoar, né? O 16 se leva muito a sério. O Stranger of Paradise, a história até começa a ficar um pouco séria, mas ele abraça a galhofa do começo ao fim, você abraça a galhofa junto e o combate é divertido. E são calabouços relativamente curtos também. Então você consegue fazer em pequenas short bursts, que chamam, né? Pequenas Isso, sessões, isso. assim, vou fazer um calabouço aqui, depois eu paro e tal. Ele não é um jogo contínuo, né? Tem as missõezinhas, cada é uma dungeon. E é curtinho. Você vai ali, 1, 2 missões por dia, tá ótimo. E pra quem jogou os jogos antigos, ele é assim, um show de referência. Sim. Ele é um complemento também pra história do primeiro Final Fantasy, né? Ou ele é uma releitura da história do primeiro Final Fantasy. É bem legal. Algo que o 16, apesar de parecer super arriscado, não sei o quê, eu acho a história do 16 super segura. A história do Stranger of Paradise, sim, é um negócio diferente, arriscado. Você contar a história de um jogo clássico pela perspectiva do vilão. Eu acho isso legal. Bom, agora, como deu pra perceber, eu tô enrolando bastante pra falar do meu jogo, audiência. Porque sabe que o melhor sempre fica no final, né, gente? Claro, né? O jogo que foi a evolução aí do Chrono Trigger, né? Que todo mundo fala. O meme que me atormenta nessa porra desse programa já. Já tô até com o sangue fervendo só de pensar nele. Que Muita é o... empolgação pra falar de algo que a gente ama, né? Nossa, cara. Que pra quem não entendeu ou caiu aqui de paraquedas, é o famigerado Sea of Stars que eu vou falar aqui hoje. Porque ele se enquadra muito bem no que a gente tentou puxar como tema. Tá legal, vamos lá. O que é essa trolha? O Sea of Stars é um bom jogo, não, assim, sem meme. O Sea of Stars, ele é a evolução aí do Chrono Trigger. O Sea of Stars, ele é um RPG de turno com gráfico em 2D, feito pela Sabotage Studios, que é o mesmo estúdio de um joguinho de plataforma chamado The Messenger.
Vocês jogaram The Messenger? Só pra eu ter uma noção. Bom jogo. Sim, maravilhoso. É Eu bom. nunca joguei. Mas falam, todo mundo elogia Não, assim, muito. sem The meme. Messenger. É um bom jogo, só que ele fica cansativo ao meu ver. A segunda metade ali ele dá uma cansada. Ele é meio Ninja Gaiden, né, da vida, Sim, né? sim. Eu tô viajando. Ele é um Ninja Gaiden da total. vida. Bem divertido, de fato. Desse aí eu não tenho muita coisa pra falar mal, não. Já o segundo jogo desse estúdio... Vamos lá. Primeiro que assim, ele... Na época do lançamento dele... Primeiro eu tenho que defender o estúdio, porque muita gente falava que o estúdio vendeu esse jogo como o próximo Chrono Trigger, sucessor de Chrono Trigger. O estúdio não fez isso. Vamos ser justos com os caras. O que ele fez foi lamber a própria caceta. Porque no material promocional, o que aparecia na logo era do estúdio que trouxe a vocês The Messenger. Tipo, foda-se. Ninguém liga. Vocês não são ninguém. Então ele começava lambendo a própria caceta, né? Mas o que o Sea of Stars tem de bom, pra começo de conversa? O gráfico dele é muito bonito. É uma pixel art assim. Pô, mas é bonito o jogo. É, extremamente bonito. É uma pixel art que, no mundo indie, pelo menos, até aquele ponto, a gente não tinha visto nada parecido com aquilo. É uma direção de arte absurda, é um gráfico lindíssimo. São cenários, assim, de encher os olhos, você explora aquilo maravilhado do começo ao fim. Eu não tenho o que reclamar nesse aspecto. O combate dele, é aí que é o principal erro, ao meu ver, de quem vai falar sobre ele. O combate dele é muito mais Mario RPG do que Chrono Trigger, gente. O que ele tem de Chrono Trigger é, você anda pelo cenário de uma forma que lembra o Chrono Trigger, você luta com os inimigos no cenário, você não tem uma transição para uma tela de batalha, assim como era no Chrono Trigger, mas o combate é um combate de reação, que lembra muito mais um Mario RPG, que ao meu ver é a principal inspiração desse jogo. Porque você vai ter habilidades que você tem que apertar o botão na hora certa, ou ficar apertando o botão de ação para carregar, para dar mais dano, etc e tal. Você tem técnicas duplas e triplas, que aí, de novo, remete ao Chrono Trigger, né, que é o expoente desse tipo de mecânica. Mas, deixando bem claro, ele é muito mais Mario RPG do que ele é Chrono Trigger. Vamos deixar isso aí muito transparente Porque pra é todo uma mundo. evolução muito maior pra comparar, assim, com o Chrono Trigger, né, cara? É, Imagina, né? meu Deus do Nossa, céu. caralho, eu que te odeio, Eric. Eu já tô com o sangue fervendo aqui por causa desse jogo. Quando tu pensa, né, cara? Os caras ficam comparando esse jogo com o Chrono Trigger, cara. Como esse jogo faz... Ele traz referências que o Chrono Trigger jamais imaginaria trazer, cara. Que é o Mario RPG, que é um outro muito melhor, né, cara? Exatamente. Qual que é o grande problema desse jogo pra mim? Primeiro assim, o combate dele enche o saco. Muito rápido. Porque você tem poucas técnicas. As técnicas duplas, você não aprende progredindo, você aprende explorando. Você tem que achar uns pergaminhos, uns itens pelo mapa que vão te ensinar as técnicas duplas. Ao contrário de como era o Chrono Trigger, que bastava você ter os dois personagens no mesmo grupo. Os dois aprenderem as técnicas pré-requisito, a técnica dupla liberava lá, na hora. Não tem isso aqui no Sea of Stars, tanto que eu não peguei todas as técnicas duplas e triplas, porque eu não tive saco pra explorar nesse ponto. Esse é o primeiro defeito desse jogo pra mim. Ele cansa muito rápido. Não é um defeito tão crasso, porque o jogo é curto. Eu, com 30 horas, fiz o final verdadeiro. Então, quando o combate dele começou a me encher o saco, o jogo terminou. Então, Paquito, não parece tão ruim assim. É porque eu não entrei na história. Então, Paquito, conta um pouco da história do jogo, só que o reverso do que você acha. A história desse jogo é um lixo atômico, execrável, maldito, vindo das profundezas do inferno, guardado por Satã em pessoa. Esta merda dessa história... Vamos lá. A primeira coisa que é um problema muito grave. Ele não tem uma porra de uma consistência. Como que começa o jogo? Começa com os protagonistas crianças indo explorar a caverna com um amigo deles, que é o Garo. Aí dá ruim lá na caverna e eles são salvos pelo ancião e tal, e dá um time skip. Essas duas crianças, o Garo é uma criança comum, né? Mas essas duas crianças, a Valéria e o Zale, eles são o que é chamado nesse mundo de guerreiros do solstício. Um tem o poder do sol, outro tem o poder da lua. Você pode, no começo do jogo, escolher qual dos dois vai ser o seu líder, por assim dizer. Isso tem alguma diferença narrativa e tal, de interação? Não. Já começa por aí. Me fez escolher por quê, então, filho da puta? Se não tem diferença, não me faz escolher.
É pra ser seu avatar, Paquito. Se eu quiser Avatar, eu vou ver o filme do James Cameron, que é igualmente uma merda. O jogo também. É, então, né? Aí tem uma montagem de treino e tal, e segue pro futuro, eles reencontram o Garl, e esses guerreiros do solstício, eles têm uma missão de enfrentar seres que são conhecidos como destruidores de mundos. E essa guerra já tá durando há séculos. Então tiveram várias gerações desses guerreiros, inclusive uma geração anterior, que são meio que as inspirações da Valéria e do Zale, que eu esqueci o nome agora porque não importa, esses dois inúteis aí. Meu Deus. Aí acontece uma merda no decorrer da história, que esses dois da geração anterior traem a gente e se juntam ao vilão, que é o Flashmancer, que é o criador dessas criaturas. Ou seja, já tem um primeiro potencial aí, que seria a traição dessas pessoas que você admira. Que poderia ter sido Até agora tá desenvolvido. maneiro, assim, sem zoeira mesmo. Até agora tá ok. Não, então, Ok, história. a questão é, esse jogo, a história dele, tinha muito potencial. Só que eles enfiaram tudo na bunda. O primeiro problema que eu tenho com esse jogo, com a história desse jogo, eu não vou detalhar toda a história aqui, porque eu não quero um programa de 3 horas também, né? Mas a premissa é essa. Porque vai existir esse programa ainda. A premissa... Vai existir com a participação do Samuca. A premissa é essa, você controla esses dois guerreiros do solstício e você tem que parar esse Flashmancer e destruir as criaturas dele. Que são esses World Eaters aí, eu não lembro o nome que o jogo dá. Qual que é o primeiro problema? O Garl, que é o amigo deles que eu mencionei. Ele se junta ao grupo e esse personagem sozinho fez eu virar gordofóbico. Eu odeio gordo depois desse boneco. Puta merda. Coitado, o Garl, mó legal. Então, qual que é o primeiro... Eu gostei dele, eu achei ele simpático, mano. Qual que é o primeiro problema dele? É a positividade tóxica desse arrombado. Ele é pra ser, numa história melhor escrita, o average man, o cara comum, o cara que tá lá se maravilhando com tudo que acontece. O problema é, toda merda que acontece ele tá se maravilhando. Tipo, é uma positividade que irrita, cara. No começo eu gostava dele também, falava, pô, que personagem bacana e tal. Só que à medida que a história vai passando, ele é tão uma nota só, o tempo inteiro, sabe? Aquela positividade chata o tempo inteiro, que irrita. E não só isso. Muitos dos problemas que acontecem na história é culpa desse arrombado estar ali. Ele atrasa a jornada. Ele é tipo o Uni da Caverna do Dragão, só que nesse jogo, então. Ele é o Uni da Caverna do Dragão. Uni. Exatamente. Caralho, Eric. Uni! Tipo, o tempo embora todo, sem a Uni. velho. É tipo a Ashley do Resident Evil 4, né? Help! O tempo inteiro. Ou que fala que ele é pior que a muito bom, Ashley. cara. Nossa. Ele é pior, cara, Não. porque ele Pra que causa faz? os problemas. A Ashley, ela é chata, mas ela é uma vítima no fim das contas. O Garl causa os problemas. Não, então ele é bem um Uni mesmo. Ele é literalmente o Uni. Cara, vou dar um exemplo. No começo A do Uni jogo. só fazia merda, né? Cara, eu vou dar um Só exemplo. atrasava, velho. Ai, meu Deus, meu sangue tá fervendo aqui. Eu vou dar um exemplo no começo do jogo. Que tem uma parte que o grupo vai pra uma ilha amaldiçoada, né? Que tem um desses World Eater lá controlando tudo. E tem um plot bem pesado até, que de tempos em tempos esse World Eater controla um dos seres humanos que tá lá e faz essa pessoa entrar na mansão que esse bicho tá residindo pra devorar essa pessoa. Não tem um momento violento nem nada assim, mas você vê a cena acontecendo. Mas, pô, só isso já né? Pô, Exatamente. imagina. E adivinha qual membro do grupo isso acontece? Ah, certamente o Guerreiro do Solstício, o protagonista, Ah. né? Porra do gordo que não devia estar lá. Então, Ah, mas isso é culpa dele? é culpa dele e é culpa dos guerreiros por permitirem isso. Porque não só ele é um ser humano comum, sem poderes, porque a outra pessoa que entra pro seu grupo é uma ciborgue ninja. Então ela não é afetada, porque ela é uma ciborgue. O cara, Ah, tá. Esse poder só afeta se o cara for uma pessoa comum. uma pessoa comum, sem poderes, não Ah, afeta... que conveniente, né? Não afeta a Valérius ele. Então, não é conveniente, porque a gente vê isso acontecendo com outra pessoa do vilarejo. Então você tem, aí eu tô até defendendo, você tem essa consistência narrativa. Se você tiver poder suficiente pra resistir esse domínio, você resiste. O Garl não tem. E a grande questão é,
até antes disso, o ancião do vilarejo lá, que era um guerreiro do solstício e tal, ele permite que um civil vá num combate contra um devorador de mundos, cara. E assim, na ficção as coisas têm que fazer sentido. Você não pode... Se eu fosse dono de uma vila dessa, tem um filho da puta querendo sair pra... Vai lá, morre, então. Eu não culpo o velho isso aí não, cara. Ai, cara. É o gordinho, cara. Ele queria se livrar do gordinho porque tava sem comida já. Caraca, coitado. Então, o jogo cria esse monte de forçação de barra pra forçar o Garo na história, cara. Isso não me desce, tá ligado? Tem outro momento mais pra frente que... Eu vou dar exemplos soltos assim, mas você não vai ter o spoiler do contexto, né? Tem um momento mais pra frente que, dadas as circunstâncias, você precisa acordar um dragão ancião que tá dormindo numa montanha. Que o vento da montanha botou ele pra dormir. Ô, Kate, você que jogou, você lembra desse dragão? Lembra dessa parte? Lembro. Então, fala você pra audiência não achar que eu tô sacaneando. Qual que é a solução dessa parte? O que eles fazem pra acordar o dragão? Eu lembro que... a única coisa que eu lembro, que o dragão tá ali enrolado naquela pedra. Aí você sobe umas escadas. Eu não lembro como que eu acordava o dragão, não. Nossa, eu não lembro, não. Eu não lembro mesmo. Sabe qual é a solução? Você cozinha um pão gigante no vulcão pro cheiro acordar o dragão. É verdade. É isso aí, Você joga uma massa gigantesca lá no vulcão, né? Você joga uma achei maneiro massa, isso aí, assa um pão gigante e o cheiro atravessa o continente e o dragão acorda. Primeiro ele foi dormir. E primeiro ele foi dormir porque construíram uma torre lá que funciona como uma flauta gigante, não é? Ele ficou preso nas entranhas da montanha lá do povo das topeiras. E aquele vento fez um som muito específico que fez ele dormir. Duas coisas que me irritam nessa parte. Primeiro, a solução vem da bunda, porque antes do Garo... Vem do forno. Nossa, Paulo. Ok. Como que surge essa solução, né? A gente visita uns gigantes deuses lá no outro mundo. E o Garo oferece essa solução e um dos deuses pergunta: mas como você sabe que isso vai dar certo, né? Aí o Garo responde: eu só sei. E é isso aí. Confia. Vem com o pai. Confia no pão do pai. Vem com o pai. É isso. Eu não tô zoando a audiência, o diálogo é esse, tá? Ele responde: eu só sei. E todo mundo compra a ideia. Mas aqui, a história do jogo, ela é, assim, cômica, nesse estilo de, tipo assim, não precisa fazer sentido sempre... Ou, tipo, isso de fato é algo assim, do nada acontece isso. Porque, assim, de fora, eu não joguei muito do jogo porque o começo já me enjoou. Uhum. Cara, eu não me incomodaria com isso, olhando assim, né, pelo que vocês estão falando. Só achei que é engraçado, tá ligado? Eu não ia levar a sério Ela só. tem essas conveniências imbecis sempre que o autor precisa enfiar o Garo no meio da história. Tá. Eu acho que ele tenta referenciar demais jogos antigos, sabe? Uhum. E acaba se perdendo nas referências, assim, que... Tipo, você não precisa. Tem coisas que você não precisava ficar se referenciando tanto e você se perder na sua narrativa pra você fazer isso. Mas eu acho que até em tá jogos demais. antigos, Kate, mesmo quando é um negócio mais cômico, assim, ainda fazia algum sentido. Vamos puxar aqui o próprio Mario RPG, por exemplo. É cheio de piadinha, cheio de momento cômico. Era cheio de Mas quando você precisa avançar na história, mesmo que o avanço na história seja na base de piada, quando você precisa avançar faz sentido. Entendeu? Não é nada de explodir a cabeça, meu Deus. Mas o Mario vai pedir ajuda pra alguém, se alguém faz alguma coisa, às vezes até cômica de fato. Mas dado o contexto que aquele personagem tá dentro do mundo do Mario e dentro da história, mesmo aquilo sendo cômico, fez sentido pra narrativa. Não é o caso aqui no Sea of Stars. Aqui o autor tira motivos e pretextos da bunda pra colocar o Gal no meio da história e às vezes até solucionando a história. Isso que me irrita. Em momentos sérios até... E aí não vou nem envolver o Gal pra não parecer que eu tô de implicância com o personagem. É a história num todo. Tem um momento que o Flashmancer aparece e ele tem um acordo com um outro personagem do seu grupo, que é o Reshan, que é o alquimista. Que é um personagem... que é um personagem que, aqui de novo, eu vou defender. Esse personagem é muito bem escrito. Esse personagem é muito bom. Só que tem esse momento em que eles estão enfrentando um desses comedores de mundos e tal, e o Reshan não pode interferir. É uma das regras que ele estabeleceu pra se juntar ao grupo. Ele não pode interferir com as criações do Flashmancer. Ele é o Nick Fury do jogo. Por aí. E aí, o que acontece? A ninja cyborg que se junta no seu grupo, ela fica pé da vida porque o Reshan tá só olhando.
E ela pega uma das poções do Reshan e joga no monstro. E aquilo causa um cenário catastrófico. Porque o Flashmancer entende aquilo como interferência do Reshan, e o Flashmancer também não iria interferir se o Reshan não interferisse. Era o acordo dos dois. Só que o Flashmancer é um Zé Ruela, vê aquilo como uma brecha no acordo e interfere. E aí, como que ele interfere? Ele tenta matar um dos membros do grupo, que é a Valéria e o Zayli, né? Um dos dois, não lembro qual que é agora. E o Gal se joga na frente. Nesse momento... Caralho, velho, eu tô puto só de lembrar dessa desgraça. Aqui a Kate não vai saber porque envolve o final verdadeiro. E deixando claro pra todo mundo que tá escutando, eu tô falando fragmentado assim de propósito, tá? Porque eu não quero dar spoiler de tudo, porque apesar dessa história merda, ainda é um jogo que vale a pena ser jogado. Mas nesse momento o que acontece? Igual a Kate comentou, referência a jogo antigo. O Garo morre nesse momento. Ele é acertado por um projétil do Flashmancer e ele fica entre a vida e a morte. Primeiro momento de solução tirada da bunda. Quando a gente fala lá com o gigante pra acordar o dragão, ele dá meio que ou o gigante ou uma outra entidade endeusada aí, não lembro qual situação que é. Mas tem uma situação que essa entidade divina fala pro Gal pra quando ele estiver morrendo, pedir ao Reshan algo tipo tempo de vida, pedir tempo de vida pro Reshan, alguma coisa assim. E o Gal pede. E o que acontece? Ele fica entre a vida e a morte até o momento que eu mencionei lá atrás, que é quando a gente acorda o dragão. Quando o Garo cumpre esse objetivo, aí ele morre de fato. Que é mais de... Pera, eu não entendi. Ele vira meio que um zumbi nesse momento que ele é atingido pela bala. Ele fica piscando. E aí quando... Vamos colocar dessa forma. Ele fica piscando. Ele Tá. está entre a vida e a Ok. morte porque o Reshan deu um tempo de vida emprestado pra ele. E aí, quando ele cumpre o papel dele, que é fazer um pão comicamente grande pro dragão, Aham. ele fala, ok, amigos, é isso, tchau. Bem, amigos, terminou. Vai de americano. É isso? Aí. É isso aí. É isso E aí. nesse momento do jogo, e aí eu vou elogiar de novo antes de bater lá na frente pra encerrar. Nesse momento do jogo, eles fazem um momento de luto. Uma sequência de cutscenes dos personagens do grupo sofrendo luto pela morte do Gal. E, cara, uma cena bonita pra caramba. Quem tem sentimentos é capaz até de chorar. Aqui, quando eu tava jogando, eu pensei, putz, agora o negócio ficou sério. Porque até aqui, nenhum erro crasso que os personagens cometiam tinham alguma consequência real. Aqui não, o personagem do seu grupo morreu. Então, assim, pô, aqui o negócio ficou sério. Aí você segue o jogo e você faz o primeiro final do jogo com o Gauro morto. Você não tem como reviver o Gauro até ali. O jogo é bem linear nesse sentido. Quando você termina, o jogo abre um pós-game, ele te mostra um círculo com várias runas, assim, numa montanha que você passou lá no começo do jogo. É fácil de localizar, apesar do jogo não ter um mapa dentro das dungeons. E você tem que cumprir uma sequência de side quests para acender aqueles círculos, mas o jogo não te fala isso. Ele fala assim, à medida que você vai cumprindo as quests, a câmera, eu acho que volta para aquele círculo e vai acendendo as runas uma por uma. Uma dessas quests é coletar um monte de concha que tá espalhado pelo mundo. Eu acho que a Kate não teve paciência de fazer. Mas claro. 64 conchas coloridas. Isso aí é chatinho de fazer. E aí, assim, não vou detalhar tudo. O que eu quero, o que me fez, qual que foi a cena que me fez odiar esse jogo pro resto da minha vida? Quando você termina essas quests, abre um portal dimensional. E esse portal te leva pra uma cena que é uma merda de uma referência à cena de morte do Chrono Trigger. Eu ia dizer isso, porra, tá parecendo quando o Chrono morre e fica nessa, porra, É todo mundo fica triste, aí depois exatamente vamos reviver essa ele. cena. Exatamente. É isso aí mesmo. Vamos lá, pra encerrar, porque eu não quero mais falar desse jogo nunca mais na minha vida. Quando começa essa cena, o que tá acontecendo? Lá atrás, quando o Garo ia receber o golpe, o Reshan para o tempo e tem um diálogo com o Flashmancer. Um diálogo excelente, inclusive. Só que aí a cena, o tempo volta e o Gal recebe o projétil, acontece tudo que eu falei ali atrás. A gente volta pra esse momento no tempo. Quando a gente entra nesse portal do pós-game. E aí é o que eu falei. Referencia a cena de morte do Chrono. Qual que é a solução que o Sea of Stars dá? Primeiro de tudo,
Em qual momento que eu falei aqui da história que mencionaram que viagem no tempo é possível nessa porra? Exato, não mencionei. Não tem. Não tem. Não mencionou. Começa por aí. Mas qual que é a solução que eles inventam aqui? Eles tiram o Garl da cena e colocam outro membro do grupo para receber esse projétil, um membro específico, que eu não vou mencionar qual é por questão de spoilers, mas que ele aguentaria esse projétil e é um membro do grupo capaz de se metamorfosear. Detalhe, foi o que eu Mas por entendi. que eles não só tiraram o cara da frente? Por- Tipo, não colocaram Porque mais tem ninguém? que referenciar o Chrono Trigger, substituir por Ah, alguém tá. igual. É isso da referência que eu tava Fazer- falando. É, tipo, você querer referenciar demais e Exato. esquecer sua história. Fazer sabe? a Eu referência sou com a bunda, criar um furo de Não, até porque roteiro. na evolução natural tu tem que fazer Vai algo se assim. fuder. Aí tem que criar um furo de roteiro gigantesco. Porque vamos lá. Aqui o que eu tô dizendo? Vocês lembram que o Garl, ele recebe o projétil, mas o que acontece? Ele morre? Não! Ele fica vivo, tempo suficiente pra fazer o pão lá na frente e acordar o dragão. Ele interfere na história. Na cena do Crono, o Crono é evaporado. Ele não tem tempo de fazer nada após aquilo. Então, quando a gente traz o boneco do Crono na cena do Chrono Trigger, substitui os dois e traz o Crono de volta, aquilo cria uma linha do tempo fechada nela mesma. O Crono não interferiu em nada depois. O Garl interferiu! Então, como que caralhos você vai botar outra pessoa ali e a pessoa, teoricamente, ficou no túmulo do Garl no lugar dele? Porque, lembra, o pessoal sofreu um luto. Então tem tudo aquilo. E aí você trouxe o Garl de Mas volta. peraí, mas as cenas acontecem, tipo assim, depois que ele não é morto, o jogo não muda, ele continua igual. Vamos traçar a linha do tempo pra vocês entenderem o nível de ódio que eu tenho disso. O que acontece em ordem? O Garl recebe o projétil. Ele não morre. Ele pede tempo de vida emprestado pro Reshan. Ok? Com esse tempo de isso vida é- emprestado, é o tempo que a gente faz a quest do dragão. Tudo bem até aí? Não, ok, isso é quando ele morreu, beleza. E Isso agora é nessa antes nova, dele- que não foi ele que levou o tiro? Exato! Não tem explicação. Não acontece nada. Tipo, O jogo não continua? A cópia do Gal... Não continua. Que a cópia do Gal toma o tiro, ela morre e aí o Gal se recupera. Aí depois eles voltam no lugar onde o bonequinho lá tomou o tiro, recuperam ele, né? O bicho ele tem um fator de cura, né? Ele consegue se curar e ficar vivo de novo. E eles saem pra jantar. Exatamente. E criou esse paradoxo temporal inexplicável que é necessário pra história avançar. Pra esse gordo maldito não morrer. Caralho. Então todo o sacrifício dele foi em vão, tá ligado? Não precisava ter feito pão, não precisava ter acordado o dragão, nem Não, porra mas essa nenhuma. que é a bosta. Como o jogo não explica as regras de viagem no tempo dele, teoricamente o pão aconteceu, o dragão tá lá pra gente usar, a gente tem acesso à última fase de novo, normal. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior nessa merda? Quando você vai enfrentar o Flashmancer pra fazer o final verdadeiro, ele sabe que aquilo aconteceu, porque ele tem uma fala, tipo assim, nenhum truque de viagem no tempo vai te salvar dessa vez. Ele fala pro Gal, antes da luta. Caraca. Então, assim, criou um furo de roteiro, meu amigo, que não tem explicação. Criou o quê? Criou uma realidade paralela, onde o Galo tá vivo agora? Se criou uma realidade paralela, parabéns, você acabou de condenar uma realidade inteira de destruição pra salvar o seu amigo gordinho. Se não criou uma realidade paralela, se é uma linha do tempo única, você não tem uma explicação pro que aconteceu. Então, assim, a história do jogo, não só os personagens são qualquer coisa, os protagonistas são a porta do meu quarto tem mais carisma que aqueles dois filhos da puta, porque eles e nada é a mesma coisa. Os personagens não são porra nenhuma. O mundo é extremamente desinteressante, visualmente muito bonito, mas extremamente desinteressante. Nenhuma decisão que os personagens tomam tem algum peso nessa bosta. E no final tem uma homenagem ao Chrono Trigger que só serviu pra criar um furo de roteiro gigantesco na história e desfazer o único momento legitimamente bom nessa bodega, que é todas as cutscenes após a morte do Garl, que é o que tava dando algum peso nessa história merda. Enfim, o Sea of Stars, galera, ele é um jogo legal pra jogar, ele é divertidinho.
Fazer o final verdadeiro não toma muito tempo se você estiver usando um guia. Com 30 horas você faz, assim. Mas, cara, desliga o cérebro pra jogar essa merda. Na boa. Porque se você for prestar atenção na história, que foi o erro que eu cometi, você vai odiar o jogo pro resto da sua vida. É por isso que eu trouxe ele pra cá. Ele é um jogo ok, ele é um jogo ali 7/10, 7,5/10. Passa de ano, mas o roteiro dele, cara, me afasta dele. Assim, foge. passa de ano. Desliga o cérebro pra jogar essa merda que você vai estar se fazendo um favor. Então tu tá me dizendo que ele não é a evolução do Chrono Trigger, ele é a evolução do Chrono Cross, então. Ah, Jesus Cristo, eu tô dizendo pra gente ir pro encerramento que minha paciência acabou. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui, destilando nosso ódio com esses jogos. Acho que eu até me exaltei um pouquinho aqui no final. Não peço desculpas pra quem não gostou, foda-se. Mas enfim. Imagina, né? É muito difícil falar mal de algo que a gente ama tanto, né, Vaquito? Então, porra, parabéns aí pela iniciativa, Foi cara. um esforço herculíneo da minha parte. Eu tô sofrendo aqui até agora. Mas nesse clima de ódio e desprezo, nós vamos ficando por aqui. Agradeço muito a todos que escutaram esse episódio. Não se esqueça de comentar aí na caixa de comentários do Spotify o que você achou desse nosso papo. E qual jogo você também despreza por qualquer motivo que seja. Quais fatores desse jogo fazem você não gostar dele. A gente vai gostar muito de ler os seus comentários. Se você tiver algum comentário um pouco mais elaborado que não caiba na caixa de comentários do Spotify, pode mandar um e-mail aí para nossa caixa de e-mail ultimaporção@gmail.com. E não esquecendo também, avalie esta bodega. Diz aí quantas estrelas esse caos vale. No mais, eu queria agradecer imensamente a participação da Kate aqui no episódio. Faz o teu jabá aí pra audiência que por um acaso não te conhece. E no mais é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Uma excelente semana pra vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um beijão no coração de cada um de vocês. E lembrem-se, a melhor forma de acordar um dragão é com um pão gigantesco e quilômetros de distância. Vai se fuder. Valeu, galera. Valeu. Abracem o caos e... fuck you. Pra ser adulto. Ó, cuidado que se você brigar muito aí, o juiz vai aparecer aí e vai acabar com esse programa, hein? Ou pior, um gordinho vai aparecer e estragar a sua história. Bom, enfim, vambora. Tchau, tchau, tchau. Acabou! Acabou! Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que faltava! Coragem! Força! Valentia! Abertura. Agora o papai vai dar atenção pra mim. Tá bom, gente? Eu sou a filhinha do papai. Eu sou a filhinha do papai gorduchão. Bem gordão. Esse episódio foi editado por Alquimista Eric.